No caminho da escola, meu neto apontou para fora e disse: Vó, aquele é meu irmão. Mas ele não tem irmão nenhum. Ele, muito sério, respondeu: Mamãe me disse que tem um irmão gêmeo. Pisei no freio de uma vez e quando virei a cabeça para olhar, aquele rosto me deixou gelada. Que bom que você está aqui. Tenho certeza que você vai se emocionar muito com essa história. Se você gosta deste tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde está escutando minha história de vingança. Quero saber até onde chegou. Naquela manhã, acordei como qualquer outro dia e fiquei junto à mesa para revisar com cuidado a mochila do Matheus, meu neto. Tudo tinha que estar perfeito. Os cadernos bem organizados, o estojo com todas as cores que ele gosta e até os tênis brancos que havia deixado brilhando de limpos desde a noite anterior. Seu uniforme estava bem passado e ainda cheirava ao sol da tarde de quando coloquei para secar no varal. Sorri sentindo alívio no peito ao ver que tudo estava pronto para o novo dia do Matheus. Matheus, já terminou, meu filho? Não se atrase para a escola! Gritei para a sala onde estava, saboreando um pão doce bem doce. Levantou a cabeça com a boca cheia de migalhas e me sorriu de orelha a orelha. Já terminei, vó. Estava gostoso. Amanhã faz mais. Ver esse sorriso despreocupado me derreteu por dentro. Matheus é minha luz, a razão pela qual ainda me levanto cada dia com um pouquinho de esperança, mesmo que a vida tenha deixado de ser fácil há muito tempo. Peguei as chaves do carro, mas antes de sair lembrei: põe uma jaqueta, meu filho, que lá fora está fresquinho. Matheus correu para a porta como um raio, com a jaqueta pendurada no ombro e seus pezinhos pulando de pura emoção. Balancei a cabeça e sorri enquanto caminhava atrás dele, pensando comigo mesma: essas crianças realmente não se preocupam com nada. Já os dois acomodados no meu carro velho, Matheus se sentou atrás, pôs o cinto sem eu ter que pedir e começou a cantarolar uma música infantil que acabara de aprender na escola. Sua vozinha doce e desafinada me fez sorrir sem perceber. Liguei o motor e saí devagar para a avenida principal que levava à escola dele. As ruas de São Paulo estavam barulhentas como sempre naquele horário. Os ônibus escolares amarelos paravam para pegar as crianças e os gritos e cumprimentos se escutavam por todos os lados. Na esquina, as barracas de coxinha soltavam vaporzinho que cheirava gostoso a massa e se misturava com o ar fresco da manhã. As pessoas atravessavam a rua toda apressada, cada uma metida no ritmo corrido do dia. Quando o sinal ficou vermelho, diminuí a velocidade e parei num cruzamento cheio de carros. Olhei ao redor, tentando me manter tranquila no meio de todo o trânsito. De repente, do banco de trás, Matheus grudou o rosto no vidro, apontou com o dedinho para fora e gritou com sua voz clara e animada: Vó, aquele é meu irmão! Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em mim. Me virei e olhei para onde apontava com mistura de surpresa e vontade de rir. Matheus tinha apenas 10 anos, idade em que as crianças são inocentes e têm muita imaginação. Sorri e tentei que minha voz soasse o mais suave possível. Matheus, meu filho, você não tem irmão nenhum, é filho único, lembra? Mas ele virou a cabeça e me olhou com seus olhos transparentes, respondendo com toda a naturalidade: Mas minha mãe diz que tem um irmão gêmeo. Sua voz soava tão segura, sem uma pitada de dúvida, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Essa frase foi como martelada direto no peito. Senti pontada no coração, dor tão forte que cortou minha respiração. Sem perceber, pisei no freio com mais força e o carro deu um solavanco que fez Matheus ir para frente. Cuidado, vó, gritou o menino, mas eu quase não o escutei. A cabeça girava e todas as lembranças dolorosas que havia tentado enterrar por anos voltaram de uma vez como inundação. Virei para olhar lá fora através do vidro empoeirado da estrada. E então o vi. Ali estava ele, parado junto ao canteiro central, magrinho, com sua roupa velha e desbotada nas mãozinhas. Oferecia uma caixa de chicletes para os carros parados, com um olhar cheio de esperança.
Seu rosto era idêntico ao do Mateus, como se fosse retrato. As mesmas sobrancelhas grossas, o mesmo nariz pequeno. A única diferença é que sua pele estava queimada de sol e suas bochechas estavam fundas, como se tivesse passado muita fome. Prendi a respiração com os olhos grudados nele e então vi no pescoço, brilhando sobre o sol da manhã. Usava a correntinha de prata com pingente de meia-lua. Senti o coração parar. Essa correntinha não podia me enganar. Era uma das duas que eu mesma havia gravado e colocado no pescoço dos meus netos gêmeos no dia que nasceram. Lua cheia para Mateus e meia-lua para Diego, o neto que havia perdido, ou melhor, que me disseram que havia morrido logo depois de nascer. Sem pensar nenhum segundo, tirei a trava da porta e saí correndo, deixando para trás o barulho dos carros e os gritos do Mateus lá dentro. Tremiam as pernas, mas continuei andando, me aproximando mais e mais até estar na frente do menino. Ele levantou a cabeça para me ver e em seus olhos negros vi brilho de desconfiança, como um animalzinho assustado. Tentei que minha voz soasse tranquila, embora o coração batesse a 1000 por hora. Oi, menino, como se chama? O menino hesitou apertando os lábios e depois respondeu em voz baixa, quase sussurrando. Me chamo Diego. Esse nome me percorreu o corpo como descarga elétrica. Diego, o nome do neto que tive nos braços, mesmo que só uma vez, antes que me dissessem que se foi para sempre. Tremendo, tentei perguntar mais. E onde mora? Quem cuida de você? Mas o menino deu passo para trás, evitando meu olhar e murmurou. Meu pai disse para não confiar em ninguém além dele. Não posso falar com a senhora. Suas palavras foram como faca no meu coração. Seu pai, meu Diego, o neto que havia perdido. Como podia estar aqui, vivo, com um misterioso pai adotivo? Queria abraçá-lo, perguntar mais coisas, detê-lo, mas as buzinas dos carros atrás começaram a tocar como loucas, interrompendo meus pensamentos. As pessoas começaram a atravessar a rua e os carros ao redor aceleravam com impaciência. Lá dentro, Mateus abaixou a janela e gritou, Vó, já vou me atrasar. Me virei e olhei o relógio do painel. O ponteiro se aproximava da hora de entrada do Mateus. Tinha a mente feita confusão, mas não podia deixar meu neto chegar atrasado na escola. Olhei para Diego e tentei sorrir. Vou voltar para te procurar, sim. Mas o menino não respondeu. Só baixou a cabeça e abraçou sua caixa de chicletes como se fosse a única coisa que tinha no mundo. Tive que voltar ao carro, sentindo que cada passo pesava uma tonelada. Quando me sentei ao volante e olhei pelo retrovisor, Diego já havia se perdido entre a multidão de vendedores ambulantes. Pequeno e frágil no meio de toda aquela gente, desapareceu como se fosse apenas sombra num sonho. Mas aquela correntinha de meia-lua, aquele rosto idêntico ao do Mateus, não podiam ser ilusão. Eram reais, e essa realidade estava se cravando no meu coração, doendo tanto que custava respirar. No banco de trás, Mateus continuava cantando com inocência, sem ter ideia de que meu mundo acabara de virar de cabeça para baixo em poucos minutos. Deixei Mateus na entrada da escola e enquanto via sua figurinha pequena desaparecer atrás do portão de ferro pintado de verde, minha mente continuava em caos. O rosto do Diego, a correntinha de meia-lua brilhando sobre o sol e sua vozinha tímida me perseguiam. Não podia ficar de braços cruzados. Dei volta fazendo os pneus cantarem e me dirigi novamente ao cruzamento onde o havia encontrado. Senti a urgência terrível, como se não encontrar Diego naquele mesmo instante significasse perdê-lo pela segunda vez. A rua continuava cheia de gente, mas agora o sol batia mais forte sobre as barracas ambulantes. Estacionei o carro na beirada, desci e, embora tremessem as pernas, caminhei o mais rápido que pude. Passei por cada barraca, desde a da senhora das coxinhas com sua panela fumegante até a do velhinho que vendia jornais enquanto se abanava com um leque de papel. Mostrava a foto do Mateus para todo mundo com a voz apressada. Senhora, senhor, não viram um menino dessa idade que vende chicletes por aqui? Se parece muito com o da foto.
mas só recebia negativas. A senhora das coxinhas me olhou com pena. Não, senhora, não vi menino nenhum assim. O senhor dos jornais suspirou. Passa tanta gente por aqui que a gente não repara. Não me dei por vencida. Continuei perguntando aos que vendiam balões, aos enxates, até a um rapaz que vendia água de coco na esquina. Descrevi cada detalhe, o rosto igual ao do Mateus, a roupa desbotada, a caixinha de chicletes e a correntinha de prata. Mas ninguém sabia nada. Uma senhora que vendia flores, depois de ver bem a foto, só balançou a cabeça. Deve ter se confundido. Por aqui tem muitas crianças que vendem coisas, mas nenhuma como a da foto. Fiquei parada no meio do barulho, sentindo impotência que pesava no peito como pedra. Diego, meu neto, havia estado aqui, bem na minha frente, poucas horas antes, e agora era como se a terra o tivesse engolido sem deixar rastro. Apertei a foto do Mateus na mão, com os dedos tremendo tanto que amarrotei uma ponta. Queria gritar o nome do Diego, mas sabia que não adiantaria nada. As pessoas continuavam passando do meu lado sem perceber nada, e o barulho das buzinas, os gritos dos vendedores e as risadas pareciam zombar do meu desespero. Finalmente, arrastei os pés de volta ao carro. Me sentei no banco do motorista, mas não liguei o motor. Fiquei ali, com as mãos no volante, olhando o cruzamento que já estava mais vazio. Na minha cabeça, a imagem do Diego, magrinho e sozinho, se repetia uma e outra vez. Vou voltar para te procurar, havia dito, mas agora sentia que havia falhado desde o princípio. Quando voltei para a mansão já era quase meio-dia. A casa enorme, com suas paredes brancas e janelões elegantes, só me fazia sentir mais vazia. Entrei na sala onde Estevão, meu filho, estava sentado na mesa da sala de jantar, revisando um monte de papéis. Usava camisa branca com a gravata torta e se notavam nos olhos as noites sem dormir por causa do trabalho. Respirei fundo, tentando que minha voz soasse tranquila, mas não consegui esconder o tremor. Estevão, acabei de ver um menino no cruzamento. É idêntico ao Mateus, como 2 gotas d'água. Disse que se chama Diego e trazia a correntinha de meia-lua que eu fiz para eles. Estevão levantou o olhar, franzindo a testa com um olhar cheio de dúvida. Largou a caneta na mesa e disse com voz lenta, mas fria. Mãe, deve estar cansada. Diego morreu ao nascer. A senhora sabe perfeitamente. O médico nos disse. Até o carregou pela última vez. Suas palavras foram como navalha afiada que se cravou no meu coração. Queria gritar que não estava enganada, que havia visto Diego, que estava vivo vendendo chicletes num cruzamento. Mas fiquei ali, de boca aberta, sem conseguir dizer nada. Naquele momento se escutaram passos na escada. Alessandra, minha nora, desceu com um vestido de seda leve e o cabelo comprido solto. Ao me ouvir mencionar Diego, seu rosto ficou pálido e abriu os olhos assustada. Percebi sua reação e ia dizer algo mais, mas Alessandra me interrompeu com a voz trêmula, quase gritando: Mãe, por que traz esse assunto de novo? Até quando vai me atormentar? Eu perdi um filho, sabe o doloroso que é isso? E desatou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos, enquanto seus ombros se sacudiam. Fiquei gelada, sentindo que o chão se abria sob meus pés. Estevão se levantou e correu abraçar sua esposa, me olhando com reprovação. Mãe, peço por favor, não relembre a dor dela. Alessandra já sofreu suficiente. Sua voz era baixa, mas cada palavra era como agulha se cravando em mim. Queria explicar, contar cada detalhe, desde o rosto do Diego até a correntinha de prata. Mas o olhar do Estevão e o choro da Alessandra me deixaram muda. Me senti como se minha própria família estivesse me colocando de lado, como se fosse louca agarrada à história que ninguém acreditava. Dei meia volta em silêncio e fui para o meu quarto, fechando a porta atrás de mim. O quarto enorme, com a cama de casal, onde Arthur, meu marido, e eu dormíamos. Agora só me tinha mais sozinha que nunca. Lá fora da janela, o sol já estava alto e o canto dos passarinhos parecia zombar da minha dor. Me sentei junto à penteadeira, abri a gaveta de carvalho velho onde guardo meus tesouros mais preciosos.
Tirei caixinha de veludo, abri e lá dentro estavam os primeiros rascunhos que desenhei quando fiz à mão as 2 correntinhas para Mateus e Diego. A lua cheia e a meia-lua, desenhadas com cuidado a lápis. Agora estavam amareladas pelo tempo. Passei o dedo suavemente sobre o desenho, sentindo cada linha que havia traçado com tanto carinho, cada detalhe que havia gravado com todo o meu coração. Minhas lágrimas caíram sobre o papel, molhando-o. Diego, sussurrei como se dizer seu nome fosse trazê-lo de volta. Lembrei do dia que gravei aquela correntinha, quando ainda tinha esperança de carregar meus 2 netos gêmeos, de vê-los crescer juntos. Mas uns dias depois que nasceram, o médico nos deu a notícia de que Diego havia morrido. Ainda lembro como senti que o mundo desabava, como abracei aquela caixinha fria e chorei até ficar sem lágrimas. Mas agora havia visto Diego. O havia ouvido falar, havia visto a correntinha no pescoço dele. Como podia estar enganada? Mas Estevão não acreditava em mim, e Alessandra chorava como se eu estivesse machucando de propósito. Me sentia presa num pesadelo, onde a verdade que eu havia visto com meus próprios olhos era negada por minha família. Abracei a caixinha de veludo enquanto as lágrimas continuavam caindo em silêncio. Não estou louca, Estevão, me disse em sussurro. Não me enganei. Diego está vivo e vou encontrá-lo, mesmo que tenha que fazer sozinha. Fiquei sentada naquele quarto silencioso, com o único som do tic-tac do relógio na parede. Pensei em Arthur, nos dias que passamos juntos, superando tantas dificuldades para construir esta família. Se ele estivesse vivo, certamente me entenderia, estaria do meu lado. Mas agora estava sozinha, enfrentando verdade que ninguém acreditava. Sequei as lágrimas e guardei com cuidado a caixinha na gaveta. Me prometi que não importava o quanto doesse, não importava o quão sozinha me sentisse, não podia me render. Diego estava lá fora em algum lugar e eu ia encontrá-lo. Tinha que descobrir a verdade, não só por Diego, mas por mim, por todos os anos que havia vivido e lutado por esta família. Naquela tarde, me sentei sozinha na mesa da sala de jantar. A luz dourada do entardecer entrava pela janela e pousava sobre a toalha velha. A cadeira da frente, onde Arthur, meu marido, costumava se sentar, agora estava vazia, como lembrança silenciosa de tudo que havia perdido. Olhei com o coração apertado e as lembranças me invadiram, me levando de volta aos dias que achei que o tempo havia enterrado. Aqueles dias em que Arthur e eu construímos tudo do zero e em que eu acreditava que nossa família seria forte para sempre, não importavam as tempestades. Há mais de 30 anos, Imobiliário Horizonte era só sonho pequeno num quartinho apertado em São Paulo. Nosso escritório não tinha mais que mesa de madeira velha e descascada, 2 cadeiras de metal enferrujadas e mapa da cidade colado na parede com as bordas enroladas pela umidade. Ainda lembro das manhãs em que Arthur e eu percorríamos a cidade na sua motinha surrada, procurando terrenos, vendo clientes e convencendo cada pessoa a acreditar em projetos que nem nós estávamos seguros de que funcionariam. Nosso almoço quase sempre era sanduíche, que comíamos apressados na calçada com os goles de café preto e amargo de alguma barraca de rua. Havia dias em que o cansaço me vencia e só queria me render, mas Arthur sempre pegava a minha mão e me dizia com sua voz firme: "Carmen, enquanto não desistirmos, tudo vai dar certo." Lembro perfeitamente da noite em que a empresa quase foi à falência. Um funcionário em quem confiávamos cegamente, que Arthur chamava de irmão, roubou quantia enorme de dinheiro do nosso projeto maior. O contrato foi cancelado, os clientes viraram as costas e o banco negou mais empréstimos. Naquela noite, Arthur ficou sentado em silêncio na escrivaninha. A luz amarelada batia no rosto e fazia seus olhos parecerem vermelhos de não dormir. Me sentei do lado sem saber o que dizer, só preparei outra xícara de café. Mas quando começou a amanhecer, Arthur se levantou, pôs mão no meu ombro e disse: "Vamos sair dessa, Carmen, prometo." E cumpriu. Se mexeu por todos os lados, convenceu cada investidor, até vendeu a aliança de casamento da mãe para pagar as dívidas.
Chorei quando soube, mas Arthur só sorriu. A aliança é só algo material. Nossa família é o importante. Aqueles anos difíceis, aos poucos, ficaram para trás. Imobiliário Horizonte cresceu e de ser escritorino se converteu em corporativo com centenas de funcionários. Nos mudamos para esta mansão, o lugar que sempre sonhei que seria o lar de toda a minha família. Quando Estevão era menino, costumava levá-lo às obras. Punha macacão azul e capacete de construção gigante que tampava os olhos. E enquanto brincava com a areia, dizia com sua vozinha: "Quando crescer, vou construir casas altíssimas que chegam até as nuvens como vocês." Vendo-o, Arthur e eu só sorríamos, cheios de orgulho. Pensávamos que nos tendo um ao outro, tendo Estevão, tínhamos tudo. Depois nasceu Juliana, minha filha mais nova. Ela era completamente diferente do irmão. Enquanto Estevão gostava de se sentar junto ao escritório do pai para ver as plantas, Juliana adorava correr por todo o jardim com um pau na mão, fingindo que era espada, gritando que ia pegar todos os bandidos. Ainda lembro do dia que, com apenas 15 anos, se colocou na frente do Arthur e de mim e declarou com voz firme: "Mãe, pai, quero entrar na academia de polícia. Quero ser quem defende a justiça." Arthur se opôs completamente, balançou a cabeça e disse sério: "Você é mulher, ser policial é muito perigoso. Deveria estudar administração para se encarregar da empresa com seu irmão." Mas Juliana, com seus olhos brilhantes e o queixo alto, respondeu: "Pai, se eu não fizer, quem vai proteger pessoas como nós?" No final, Arthur teve que sorrir, embora por dentro continuasse preocupado. Pegou sua mão e disse: "Está bem, mas me promete que sempre vai se cuidar." Vendo-os, soube que minha filha havia herdado a força dos dois. Nossa família naquele tempo estava cheia de orgulho. Pensei que depois de tantos anos de esforço, finalmente havíamos alcançado a felicidade completa. A empresa ia bem, Estevão estudava para seguir os passos do pai, e Juliana perseguia seu sonho com determinação incrível. Mas então a má notícia chegou como tempestade. Uma tarde, Arthur voltou do hospital com o rosto pálido. Me levou ao escritório, fechou a porta e me disse tremendo: "Carmen, tenho câncer. É terminal." Fiquei gelada, senti que o mundo desabava. Apertei suas mãos e perguntei: "Como é possível? O médico não se enganou?" Mas Arthur só balançou a cabeça, me abraçou e disse com a voz entrecortada: "Desculpa, Carmen, não quero te deixar." Os últimos meses do Arthur foram os mais dolorosos da minha vida. Cuidei dele, preparava o café que tanto gostava, mesmo que já não pudesse tomá-lo. Me sentava junto à cama segurando sua mão, contando histórias de quando nos conhecemos, dos sonhos que construímos juntos. Foi enfraquecendo, mas mesmo assim tentava sorrir, me dizer: "Carmen, tem que ser forte, por Estevão, por Juliana e por você." Uma tarde, enquanto o sol entrava pela janela, Arthur chamou Estevão tremendo. Entregou a chave do escritório e disse com fio de voz: "Filho, a empresa é o trabalho das nossas vidas. Tem que cuidar dela. Está bem?" Estevão assentiu enquanto as lágrimas corriam pelas bochechas. Eu escutava da porta com o coração feito pedaços. Arthur nos deixou pouco tempo depois. A casa enorme de repente se sentiu vazia. As refeições agora eram só para mim. Já não se escutava a risada do Arthur, nem sua voz grave falando dos novos projetos. Tentei me manter ocupada cuidando dos filhos, mas toda a noite, ao voltar ao meu quarto, me sentava junto à cadeira vazia, olhando para o nada e chorando. Depois do funeral do Arthur, a casa se sentia sem vida. Estevão mergulhou no trabalho como se fosse a única forma de esquecer a dor de ter perdido o pai. Via meu filho, agora todo um homem, sentado no escritório do Arthur, enterrado entre montes de papéis. Tinha os olhos fundos, com olheiras marcadas pelas noites em claro. Várias vezes entrei, pus a mão no ombro e disse suavemente: "Estevão, a empresa é importante, mas a família é mais. Tem a Alessandra, não a deixe sozinha." Estevão só assentiu, mas seu olhar estava perdido, como se estivesse tentando se agarrar a algo que escorregava das mãos.
Sei, mãe, respondia com voz rouca e voltava a abaixar a cabeça sobre os papéis. Ficava ali vendo meu filho com dor imensa. Sabia que estava tentando carregar todo o peso que Arthur havia deixado, mas me dava medo. Me dava medo que estivesse se perdendo. Então, um dia, como raio de sol inesperado entre as nuvens negras, chegou boa notícia. Alessandra entrou na cozinha, onde eu estava amassando para fazer coxinhas, e me disse em voz baixa: "Mãe, estou grávida, são gêmeos." Fiquei paralisada. Quase derrubei a tigela das mãos. Saíram lágrimas, não de tristeza, mas de felicidade. "De verdade, filha?" perguntei com a voz trêmula. Alessandra sentiu com os olhos brilhantes, embora ainda se notasse um pouco de preocupação. Abracei forte, senti seu calor e naquele momento foi como se voltasse a ver a luz nesta casa. "2 netos", sussurrei. "Vou ter 2 netos." Desde aquele dia, comecei a preparar tudo com todo o meu amor. Tricotei cobertinhas de lã macia, escolhendo fios de cor azul e branco, as cores do céu e da paz. Pintei eu mesma os berços de madeira que haviam sido do Estevão e da Juliana, limpando com cuidado cada cantinho para que ficassem como novos. Toda noite me sentava na mesa sob a luz morna de luminária e desenhava com carinho os rascunhos para 2 correntinhas de prata que queria gravar para eles. Uma lua cheia e uma meia-lua, cada uma com um imãzinho pequeno dentro. Sorria imaginando como essas 2 correntinhas se atrairiam, formando meia-lua abraçando a lua cheia, assim como meus 2 netos sempre estariam juntos. Me dizia em voz baixa: "Não importa quão escura seja a noite, meus meninos sempre vão se encontrar." O dia que Alessandra começou com as dores do parto, toda a casa era caos. Levei ao hospital dirigindo com as mãos apertadas no volante, tentando manter a calma, embora por dentro estivesse que não cabia de nervosismo. Na sala de parto fiquei do lado, apertando sua mão, limpando o suor da testa enquanto as contrações ficavam mais fortes. "Ânimo, filha", dizia com a voz trêmula. "Tudo vai dar certo." Alessandra mordia o lábio com os olhos fechados pela dor, mas assentiu apertando minha mão com força. Finalmente se escutou o choro claro de bebê, como música que acabou com todas as preocupações. Nasceram 2 meninos lindos, pequenininhos e frágeis. Nos meus braços, tremendo, carreguei cada um, coloquei sobre meu peito e senti sua respiração fraca. Com muito cuidado, coloquei suas correntinhas. No Mateus, o menor, a lua cheia. No Diego, o maior, a meia-lua. Vendo meus 2 netos, pensei que essa era a felicidade completa que sempre havia sonhado. Os primeiros dias, a casa se encheu de risos e choros de bebê. Carregava Mateus, depois Diego, cantava canções de ninar que minha mãe cantava para mim. Estevão, embora estivesse muito ocupado, tentava chegar mais cedo para abraçar seus filhos. A Alessandra, embora ainda fraca, sorria toda vez que os via. Pensei que nossa família finalmente havia encontrado a luz depois dos dias escuros sem Arthur. Toda a noite me sentava junto aos berços vendo meus netos dormir e agradecia em silêncio a vida por me dar a oportunidade de ser avó. Mas essa alegria não durou muito. Apenas uns dias depois, uma manhã, enquanto preparava a mamadeira do Mateus, o médico nos chamou, Estevão e eu, ao consultório. Era homem de meia idade, com cara séria, e nos disse com voz grave: "Senhora Carmen, jovem Estevão, lamento muito. Diego não sobreviveu. Foi complicação inesperada. Fizemos tudo o que pudemos." Fiquei paralisada, como se o sangue tivesse congelado. Não pode ser", gaguejei. "Eu o carreguei ontem à noite e estava bem." Corri para a área de cuidados intensivos, rogando que me deixassem ver Diego pela última vez. Mas uma enfermeira me deteve e disse com voz fria: "Senhora, o hospital já se encarregou dos trâmites. Por favor, não nos complique as coisas." Gritei com a voz partida: "É meu neto, tenho que vê-lo." Mas Estevão me deteve com os olhos vermelhos.
Mãe, não torne as coisas mais difíceis. Apertei o peito, sentia que o coração se partia. O funeral foi rápido. No quarto frio da funerária, a caixinha pequena estava fechada e eu só fiquei ali com o peito apertado, com um nó na garganta que não me deixava falar. Não pude ver Diego pela última vez, não pude tocá-lo, não pude me despedir. Essa dor foi como faca que se cravou na alma, deixando ferida que nunca sararia. Depois daquele dia, Alessandra mudou completamente, caiu em depressão. Passava horas sentada no quarto sem se mover, com o olhar perdido. Às vezes, quando via Mateus, de repente desatava a chorar descontroladamente, o abraçava e murmurava: "Por que só você? Por que não os dois?" Tentava consolá-la, mas cada palavra que dizia parecia piorar as coisas. Uma vez, Alessandra me olhou com os olhos vermelhos e gritou: "A senhora não entende, a senhora não sabe o que é perder um filho." Fiquei calada, sem saber o que responder, me sentindo impotente diante da dor dela. Alessandra começou a pedir divórcio ao Estevão. Dizia com voz desesperada: "Você merece esposa melhor, não uma fracassada como eu." "Não quero ser fardo." Estevão se negava completamente, sempre tentando consolá-la. "Não é sua culpa, Alessandra. Vamos superar juntos." Mas eu via que o olhar do Estevão também estava se apagando. Cada vez trabalhava mais, se refugiava no escritório, deixando Alessandra sozinha com sua depressão. Ela saía de casa seguido, dizendo que ia com as amigas para se distrair. Não sabia onde ia nem o que fazia, mas toda vez que voltava, estava mais distante. Só ficávamos Mateus e eu. Tentei dar ao meu neto todo o amor que faltava dos pais. Já tarde da noite, depois de jantar que Estevão outra vez deixou pela metade para ir à reunião, me sentei na sala. A luz amarela e tênue iluminava as paredes brancas da casa enorme. Mateus estava na mesa fazendo lição com muita concentração, mexendo o lapisinho devagar sobre o caderno. Bocejou e seus olhinhos redondos começaram a se fechar. Me levantei, preparei copo de leite morno, coloquei na mesa e disse em voz baixa: "Anda, meu filho, termina aí e vai dormir. Amanhã tem que acordar cedo." Mateus sorriu com um bigodinho de leite e assentiu: "Sim, vovó." Acariciei a cabeça vendo-o tomar leite tão obediente e senti um pouco de calor no coração. Mas no fundo da mente, a imagem do Diego, o menino magrinho do cruzamento com sua correntinha de meia-lua, não parava de rodar. Abracei Mateus, cantei em voz baixa uma canção de ninar antiga e o levei para a cama. Quando o cobri com o cobertor, dei beijo na testa e sussurrei: "Que sonhe com os anjinhos, meu amor." Mas ao ver o rosto do Mateus, voltei a ver Diego e o coração doeu como se alguém estivesse apertando. Voltei à sala e me sentei na poltrona velha com xícara de café que já havia esfriado. A casa estava em silêncio, só se ouvia o tic-tac do relógio da parede. Olhei a foto da família pendurada na parede onde saíamos todos, eu, Arthur, Estevão e Juliana sorrindo. Mas agora essa foto só me fazia sentir mais sozinha. Estevão estava ocupado, Alessandra distante. E Diego? Será que estava inventando sonho para me consolar? Apertei a xícara tentando segurar as lágrimas. "Não está louca, Carmen", me disse. "Viu, Diego? Ele está vivo." Justo naquele momento, alguém bateu na porta me tirando dos pensamentos. Me surpreendi, me levantei e fui abrir. Na frente estava Juliana, minha filha mais nova, ainda com seu uniforme de polícia azul escuro. O cabelo preto ainda úmido pelo suor de turno longo. A mochila pesada que levava no ombro a fazia inclinar um pouco sob a luz da varanda. Os olhos da Juliana brilhavam, mas notei que estava preocupada. "Mãe, você parece muito triste. Aconteceu algo?" me perguntou assim que entrou com a voz cheia de carinho. Convidei para entrar, preparei chá quente e o cheiro de hortelã encheu o ar. Nos sentamos uma na frente da outra e comecei a contar tudo com a voz trêmula, como se temesse que, se não dissesse naquele momento, não voltaria a ter coragem. Contei da manhã no cruzamento, do menino idêntico ao Mateus, da correntinha de meia-lua que brilhava no pescoço. Contei como Estevão não acreditou em mim,
Como Alessandra desatou a chorar e como me senti tão sozinha quando ninguém me apoiou. Vi Diego, Juliana, disse enquanto as lágrimas corriam pelas bochechas. Sei que era ele, mas ninguém acredita. Sinto que estou perdendo tudo outra vez. Juliana ficou em silêncio sem tirar os olhos de mim. Não me interrompeu, só escutava apertando a xícara de chá como para controlar as emoções. Quando terminei minha história com um suspiro, Juliana deixou a xícara na mesa, me olhou diretamente nos olhos e disse com voz firme: Eu acredito em você, mãe. Se diz que viu Diego, então algo estranho está acontecendo aqui e vamos descobrir a verdade juntas. Suas palavras foram como raio de luz na escuridão do meu coração. Fiquei sem palavras e minha mão trêmula procurou a dela. Sua mão era forte, morna e me apertou como se quisesse me dar forças. Pela primeira vez em muitos dias, senti que não estava sozinha. Juliana tirou do bolso uma caderneta com capa de couro gasta e começou a tomar notas. Mãe, me conta cada detalhe, exato, disse com a mesma seriedade que usava na delegacia. Tentei lembrar do lugar exato do cruzamento, da hora, da roupa desbotada do Diego, da caixa de chicletes que trazia na mão e até do olhar de desconfiança quando perguntei seu nome. Juliana escrevia rápido, com letra clara. Cada linha era como um mapa que nos levaria à verdade. Lembra bem que marca de chiclete trazia? Perguntou com os olhos brilhando de determinação. Assenti. A imagem da caixinha estava clara na mente. Eram dos baratos, dos que vendem soltos nos mercados, de cor verde, marca ping-pong. Juliana assentiu, escreveu algo mais e depois levantou o olhar. Mãe, acho que isso não é tão simples. Se Diego está vivo, alguém o escondeu de propósito e não vou deixar você sozinha nisso. Ouvindo-a, não pude conter as lágrimas. Havia perdido Arthur, havia perdido Diego, ou isso acreditava. E agora que Estevão e Alessandra me davam as costas, Juliana estava aqui, como o fogo que aquecia meu coração. Apertei sua mão e sussurrei: Obrigada, filha. Não sei o que faria sem você. Juliana sorriu, esse sorriso forte, mas cheio de amor que eu lembrava no Arthur. Sou sua filha, mãe. Não vou deixar que lute sozinha. Depois se levantou e baixou a mochila no chão. Esta noite fico aqui. Amanhã peço folga. Me acompanha ao hospital? Assenti, sentindo que parte do peso que carregava havia ido embora. Na manhã seguinte acordei antes do sol sair, quando apenas luz cinza entrava pela janela. Estava na cozinha torrando com cuidado fatias de pão e o cheiro de manteiga encheu o quarto. Preparei 2 xícaras de café com leite, uma para mim e outra para Juliana, esperando que o calor do café me ajudasse a me acalmar antes do dia tão importante que nos esperava. Hoje, Juliana e eu iríamos ao hospital, o lugar onde começou toda a tragédia da minha família, onde perdi Diego, ou pelo menos onde me disseram que o havia perdido. Pus o prato com pão na mesa com o coração apertado, mas também com pequena faísca de esperança. Com Juliana do meu lado, já não me sentia sozinha. Juliana desceu da sala ainda com o uniforme de polícia azul escuro e o cabelo preto bem preso. Sua placa presa no peito brilhava sobre a luz da cozinha. Me olhou e sorriu um pouco. Tão cedo acordou, mãe? Cheira gostoso, já me deu fome. Aproximei o prato com o pão tentando sorrir. Come, filha, que hoje vai ser dia longo. Juliana assentiu e mordeu o pão, mas sabia que sua mente estava concentrada no que tínhamos que fazer. A determinação no olhar me lembrou Arthur, como ele sempre se mantinha tranquilo e forte ante qualquer problema. Apertei minha xícara de café e me disse que tinha que ser forte, como Juliana, como Arthur, para enfrentar o que nos esperava. Subimos no carro, eu dirigindo e Juliana no banco do passageiro com sua caderneta nas pernas. O caminho ao hospital me era tão familiar que doía. Há 10 anos havia dirigido por essa mesma rua levando Alessandra quando começou o parto. Hoje voltava, não para receber meus 2 netos, mas para buscar a verdade sobre um deles. O corredor do hospital continuava igual, iluminado e cheirava forte a desinfetante. O som dos passos, as vozes das enfermeiras e o rangido das cadeiras de rodas me transportaram de volta àquele dia terrível. Hesitei. Senti as pernas pesadas,
Mas Juliana caminhou direto à recepção. Mostrou sua placa de polícia e disse com voz clara e firme: "Sou a oficial Juliana Santos. Preciso revisar o prontuário médico de parto do dia 15 de abril de 2015. Paciente Alessandra Marques." A recepcionista, moça jovem com cabelo preso, olhou a placa e depois Juliana, meio nervosa. "Sim, deixe-me verificar, mas para prontuários tão antigos preciso permissão da administradora", disse hesitando. Estava parada atrás da Juliana. Sentia que o coração batia a 1000 por hora. Tinha medo de que dissessem não, de que a porta da verdade se fechasse na nossa cara. Mas Juliana não se abalou. Assentiu e disse com calma: "Então, por favor, chame a administradora. É assunto importante." A recepcionista assentiu e rapidamente levantou o telefone. Olhei minha filha sentindo orgulho misturado com preocupação. Juliana, com essa firmeza, estava fazendo o que eu sozinha não teria conseguido. Um tempo depois apareceu a administradora, mulher de meia idade com cara séria. Depois de conversar uns minutos, nos levou a um quartinho no final do corredor onde guardavam os prontuários antigos. Nos entregaram pasta fina com folhas já amareladas. Olhei a pasta e senti nó no estômago. Isso era tudo que restava do dia em que Diego nasceu e também do dia em que me disseram que havia morrido. Juliana passava as folhas com cuidado, tomando notas rápidas com lápis. Me aproximei para ler as letras rabiscadas e, de repente, meus olhos pararam numa folha. A certidão de óbito do Diego. Mas o que me gelou o sangue foi que o espaço para a assinatura da testemunha estava em branco. Nem assinatura, nem carimbo. A data e hora da morte estavam escritas às pressas com letra trêmula, completamente diferente do resto da informação. E, principalmente, o nome do médico de plantão naquela noite, Dr. Raul Vieira. Estava sublinhado com tinta azul, como se alguém tivesse querido destacá-lo de propósito. Apontei o papel com a voz trêmula. "Juliana, olha isso! Por que não há assinatura de testemunha e esta letra não é igual à do resto?" Juliana franziu a testa. Seus olhos agudos percorreram cada linha. "Tem razão, mãe", sussurrou enquanto escrevia mais rápido. Depois levantou o olhar e perguntou à administradora: "Onde está agora o Dr. Raul Vieira?" A administradora balançou a cabeça e disse sem emoção: "Depois daquele plantão, pediu demissão. De repente, ninguém conseguiu contatá-lo. Dizem que saiu do país." Juliana assentiu, mas vi que seus olhos brilharam como predador que acabou de encontrar pista. Ao sair do arquivo, passamos pelo corredor onde Alessandra havia estado internada. O cheiro de desinfetante e a luz branca e fria me deram arrepio. Justo naquele momento, uma enfermeira mais velha com cabelos grisalhos saiu do quarto, me olhou e de repente parou com cara de surpresa. "Senhora Carmen, não é?" perguntou em voz baixa. Assenti com o coração batendo mais forte. "Se lembra de mim?" A enfermeira assentiu e nos levou a um canto do corredor onde não havia ninguém. Sussurrou com voz preocupada: "Ainda me lembro daquela noite quando a senhora Alessandra teve os gêmeos. Foi muito estranho. O Dr. Vieira entrou na sala de parto e trancou a porta. Não deixou ninguém entrar, nem nós. Fiquei do lado de fora. Escutei o choro dos 2 bebês, mas depois só tiraram um. Senti que ficava tonta, como se o chão estivesse afundando. O que quer dizer?" perguntei com a voz quebrada. A enfermeira olhou ao redor como se temesse que alguém escutasse e continuou: "Não tenho certeza, mas senti que algo não estava certo." O Dr. Vieira não deixou ninguém entrar e na manhã seguinte disse que um bebê havia morrido, mas não viu o corpo. Me deu medo e não me atrevi a perguntar mais. Juliana tirou a caderneta imediatamente, anotou o nome da enfermeira Helena e perguntou: "Estaria disposta a testemunhar se fosse necessário?" A senhora Helena hesitou um momento e depois assentiu: "Se é por essa criança, sim, farei." De volta no carro, Juliana espalhou todos os papéis no banco e me apontou cada coisa estranha. "Mãe, olha", disse com voz decidida. "A certidão de óbito não tem assinatura, a letra não coincide e o Dr. Vieira desapareceu logo depois. Isso não é erro simples, isso foi planejado. Tenho certeza de que alguém alterou os prontuários para ocultar a verdade sobre Diego."
Apertei a mão da minha filha, sentindo a força e determinação em cada uma de suas palavras. Pela primeira vez em tantos anos, senti que não estava sozinha. Juliana, não sei como te agradecer, disse enquanto as lágrimas corriam pelo rosto. Juliana apertou minha mão e sorriu. Somos família, mãe. Não vou deixar que continuem escondendo Diego. No domingo de manhã, acordei com inquietação que não me deixava em paz. O sol entrava pela janela, iluminando o chão de madeira, mas sentia o coração pesado, como se estivesse coberto por nuvem negra. Hoje, Juliana e eu havíamos decidido voltar ao cruzamento onde encontrei Diego. É o lugar onde a lembrança do menino magrinho com a correntinha de meia-lua me perseguia toda a noite. Preparei 2 xícaras de café, tentando que não tremesse a mão ao servir leite para Juliana. Hoje vamos procurar mais pistas, né, filha? Perguntei, tentando soar tranquila. Juliana, já com o uniforme de polícia, assentiu com o olhar fixo. Sim, mãe, sinto que já estamos perto da verdade. Suas palavras eram como pequena luz, mas não me atrevia a ter esperanças demais. Já havia fracassado uma vez naquele cruzamento e o medo de voltar a perder o rastro do Diego me apertava o coração. Subimos no carro, eu ao volante dirigindo devagar pelas ruas conhecidas de São Paulo. Ao chegar ao cruzamento, diminuí a velocidade procurando com um olhar entre a gente. Os vendedores de balões com seus montes de cores, os engraxates com as mãos sujas e as barracas de algodão doce. Todos estavam ali, como retrato da vida diária da cidade, mas Diego não. Procurei em cada esquina, em cada rosto, esperando encontrar aqueles olhos negros e aquela correntinha de prata brilhante. Mas nada. Senti que o ânimo desabava, como se parte da esperança tivesse ido com o vento. Juliana pôs a mão no meu ombro e disse para me acalmar. Calma, mãe, vamos perguntar um por um se Diego esteve aqui. Alguém tem que saber algo. Fez sinal para eu estacionar e descemos, cada uma por seu lado. Me aproximei da banca de jornal de velhinho de cabelo branco com os óculos caídos sobre o nariz. Mostrei a foto do Mateus tentando falar com suavidade. Desculpe, senhor, não viu um menino de uns 10 anos com o rosto igualzinho ao deste menino? Vende chicletes por aqui? O velhinho apertou os olhos para ver a foto e depois balançou a cabeça devagar. Não me lembro bem, senhora. Por aqui passam muitas crianças vendendo. Não reparo em todas. Assenti, agradeci, mas senti o coração apertado. Continuei caminhando pela calçada e perguntei à senhora de barraca de frutas que usava avental vermelho chamativo. Senhora, não viu um menino que se parece com o da foto? Vende chiclete, usa roupa velha e correntinha de prata? Ela olhou a foto e depois balançou a cabeça. Sim, há várias crianças que vendem, mas na semana toda não vi ninguém assim. Cada resposta era como outra punhalada na frágil esperança. Fiquei parada no meio do movimento apertando a foto do Mateus, sentindo impotência que ameaçava me afundar. Onde está Diego? Me perguntava com as lágrimas prestes a sair. Havia prometido que o encontraria, mas agora me sentia inútil, como viajante perdida no deserto. Justo quando estava prestes a me render, Juliana correu até mim e me puxou pelo braço para a barraca de coxinha na esquina. Mãe, vem, disse com a voz cheia de esperança. Esta senhora talvez saiba algo. A coxinheira era mulher rechonchuda com cabelo grisalho preso em coque. Estava servindo molho toda apressada sobre as coxinhas quentes. O cheiro de massa e pimenta me lembrou das manhãs que cozinhava para Mateus. Juliana mostrou a foto do Mateus e perguntou. Desculpe, senhora, não viu o menino igualzinho ao da foto? Vende chiclete aqui no cruzamento? A senhora olhou a foto, suspirou e nos olhou com pena. Claro que sim, disse baixando a voz. O menino dos chicletes é igualzinho ao da foto. Esse sempre ficava naquela esquina de manhã. Mas desde uma semana, não. Acho que já várias que não o vejo. O coração deu cambalhota. Tem certeza? Perguntei com a voz tremendo de emoção. Sabe algo dele? Onde mora? O quem cuida? A senhora olhou ao redor como se temesse que alguém escutasse e depois baixou mais a voz. O pessoal comenta que é quem ajuda na casa do senhor Rogério Castro, dono da Construtora do Sol. Esse pessoal é muito rico, tem casarão na periferia. Dizem que o senhor manda vender chiclete todo dia
que é para ensinar alguma coisa, mas ultimamente desapareceu. Já não sei mais. O nome de Rogério Castro me acertou como raio. Rogério, o pior inimigo da empresa do Estevão, o homem de quem Arthur sempre me advertiu que era víbora, que sempre procura como ferrar os outros. Fiquei paralisada. Tremia tanto a mão que quase derrubei a foto do Mateus. Meu neto Diego nas mãos do inimigo da minha família. Como era possível? Olhei Juliana e vi que seu olhar também havia endurecido. Não de medo, mas de raiva. Senhora, poderia me dar seu número de telefone? Perguntou Juliana com a voz tranquila, mas cortante. Se lembrar de algo mais, por favor, me avise. A senhora assentiu, escreveu seu número num pedacinho de papel e deu para Juliana. Cuidado, mocinha, disse em voz baixa. A casa do senhor Castro não é qualquer lugar. Saímos da barraca de coxinha e caminhamos para o carro em silêncio. Me sentei no banco do motorista, mas não liguei o motor. Apertei a foto do Mateus tão forte que as unhas se cravaram na pele. Juliana, sussurrei, se Diego realmente está com Rogério Castro, por quê? Por que eu teria? Juliana pôs a mão sobre a minha e disse com firmeza. Não sei, mãe, mas vou descobrir. Rogério Castro pode ser a chave. Vou investigar sua ficha para ver se tem algo a ver com o hospital. Assenti, mas por dentro o medo e raiva cresciam. Rogério Castro, o homem que havia tentado destruir a empresa do Arthur, agora estava relacionado com Diego? Era tudo coincidência ou parte de plano maior? Naquela mesma tarde, Juliana e eu não pudemos esperar mais. Liguei o carro e dirigi para a periferia onde estava a mansão do Rogério Castro. A rua que levava à casa dele era estranhamente silenciosa. 2 fileiras de pinheiros altos davam sombra e o sol se coava entre as folhas, criando manchas de luz e escuridão no asfalto. Dirigi devagar, tentando me acalmar, mas cada volta dos pneus fazia meu coração bater mais forte. Portão de ferro preto, enorme e frio, apareceu na nossa frente, cheio de câmeras de segurança que brilhavam como olhos sem alma. Parei o carro, desliguei o motor, mas minhas mãos continuavam apertando o volante, suando. Me virei para Juliana e perguntei com voz trêmula. Tocamos, filha? Ou melhor, esperamos? Juliana franziu a testa, seus olhos agudos percorreram todo o lugar. Mãe, espera um pouquinho, sussurrou. Algo não me agrada. Não sabemos o que é lá dentro. Melhor observamos primeiro. Assenti, embora por dentro me queimasse em paciência. Queria sair correndo, tocar aquela porta e exigir ver Diego. Mas sabia que Juliana tinha razão. Não podíamos agir no desespero. Respirei fundo, tentando conter o medo e raiva que sentia. Justo naquele momento, o pesado portão de ferro se abriu lentamente com um rangido metálico que me sobressaltou. Carro de luxo preto e brilhante deslizou para dentro, reluzindo sobre o sol da tarde. Juliana e eu nos escondemos rapidamente atrás de arbusto de buganvília, com o coração batendo como se fosse sair do peito. Apertei a mão da Juliana, tentando respirar com calma. Mas então, enquanto o portão se fechava, figura familiar saiu da mansão. O coração parou. Era Alessandra, minha nora, ia de braços dados com Rogério Castro, sorrindo como se fossem casal muito próximo. Alessandra usava vestido de seda vermelho brilhante com o cabelo solto e Rogério com terno cinza impecável. Se inclinou para sussurrar algo no ouvido dela. Senti que o sangue gelava. Alessandra, que eu havia amado como filha, a quem havia segurado a mão na sala de parto, agora ia de braços dados com o inimigo da minha família. Quis gritar, sair para enfrentá-los, mas Juliana apertou minha mão fazendo sinal para ficar quieta. Ficamos escondidas tentando escutar. Pararam na entrada e a voz do Rogério soou baixa, mas cortante. Tem certeza? Aquela velha estúpida, ninguém vai acreditar nunca. A essa altura, o moleque Diego já está trancado na casa. Por mais que procure, não vai encontrar. E diga o que disser, ninguém vai escutar. Alessandra riu, som agudo que me retorceu as entranhas. Não se preocupe, disse com voz doce, mas cheia de malícia. Estevão está ocupado demais com a empresa e ela não é mais que velha, que já caducou. Fiz toda a família pensar que está louca. Diego nunca vão encontrar.
Levei a mão ao peito, sentia que não podia respirar. A Alessandra, que eu havia amado e consolado, agora falava de mim como se fosse tonta. E do Diego, meu neto, como peça no jogo dela. Rogério resmungou. Bem, mas não se descuide. Não só quero ficar com o menino. Quero que a empresa do Estevão afunde na reunião do conselho da próxima semana. Vou dar o golpe final. Estevão vai perder tudo. A Alessandra assentiu com um brilho nos olhos. Deixe comigo. Eu me encarrego de distrair Estevão para você poder fazer o seu. Depois se abraçaram, abraço apaixonado bem na entrada, como se estivessem comemorando vitória. Estava em choque. Levei as mãos ao peito e estive prestes a gritar, mas Juliana me puxou para baixo e sussurrou. Mãe, calma, precisamos de provas. Olhei e vi que Juliana já havia tirado o celular e estava gravando toda a cena. A telinha pequena se iluminou, capturando cada palavra, cada gesto da Alessandra e Rogério. Apertei a mão da minha filha enquanto as lágrimas corriam pelas bochechas. Juliana, como é possível? Sussurrei com a voz partida. Alessandra, por que fez isso com a própria família? Juliana não respondeu, só continuou gravando com um olhar frio, mas decidido. Quando Alessandra subiu no carro de luxo e desapareceu entre as árvores, me deixei cair na grama chorando sem conseguir me conter. Diego, meu menino, os tem preso lá, murmurei sentindo que todas as forças se iam. Juliana me ajudou a me levantar. Sua voz era baixa, mas firme. Mãe, não podemos nos deixar levar pelos sentimentos. Este vídeo é prova, mas precisamos de mais para desmascarar eles. Tem que ser forte por Diego. Assenti, embora o coração doesse como nunca. Apertei o celular da Juliana, onde estava guardado o vídeo que podia revelar tudo. Tem razão, sussurrei secando as lágrimas. Naquela noite quase não dormi. Estava deitada na cama, olhando o teto, escutando o tic-tac do relógio na escuridão. Mal começou a amanhecer, escutei barulho na sala. Juliana já estava acordada, sentada na velha escrivaninha do Arthur, a luz azul do laptop iluminava o rosto. Estava procurando nos arquivos de pessoal da Construtora do Sol, a empresa do Rogério. Entrei com xícara de café quente e coloquei na mesa. Encontrou algo? Perguntei com a voz rouca de não ter dormido. Juliana levantou o olhar com os olhos vermelhos de cansaço, mas brilhando de determinação. Mãe, encontrei lista de funcionários que demitiram há uns 2 anos. Há nome que me chama a atenção. Rosa Mendes foi governanta do Rogério por muitos anos. Se alguém sabe do Diego, poderia ser ela. Assenti com o coração batendo muito forte. Rosa Mendes. Esse nome era como pequena luz no meio da tempestade. Juliana começou a fazer ligações. Tentou contatar várias pessoas da lista, mas a maioria não atendia ou só respondia seco e desligava. Finalmente, quando ligou para o número da Dona Rosa, tocou o telefone e voz de mulher mais velha, muito cautelosa, atendeu do outro lado. Quem fala? Perguntou com voz trêmula, como se tivesse medo. Juliana se apresentou brevemente com voz tranquila, mas firme. Sou a oficial Juliana Santos da Polícia de São Paulo. Gostaria de falar com a senhora sobre uma criança que poderia estar relacionada com o senhor Rogério Castro. Poderia se encontrar comigo? Houve longo silêncio do outro lado, e depois Dona Rosa respondeu com voz fria. Não quero ter nada a ver com o senhor Rogério, não ligue mais, e desligou. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria. Juliana, e agora? Perguntei desanimada. Mas ela não desistiu. Me olhou e passou o telefone. Mãe, tenta falar você. Se ela cuidou do Diego, talvez consiga convencê-la. Peguei o telefone, respirei fundo e voltei a discar. Quando Dona Rosa atendeu, não a deixei falar e disse rapidamente com a voz trêmula. Senhora Rosa, sou Carmen, mãe do Estevão Santos. A criança que a senhora cuidou é meu neto, se chama Diego. Imploro, me ajude a trazê-lo de volta com sua família. Só quero que meu menino esteja seguro. Minhas palavras saíram de uma vez, carregadas com toda a dor e esperança de 10 anos.
Do outro lado, voltou a haver silêncio tão longo que pensei que Dona Rosa já havia desligado, mas então escutei suspiro e disse com voz mais suave: "Está bem, vou vê-la, mas não em lugar público. A cafeteria pequena junto à linha do trem na rua 15 de novembro, amanhã às 15. Assenti uma e outra vez, embora ela não pudesse me ver. "Obrigada, senhora, muito obrigada", disse enquanto as lágrimas corriam pelo rosto. Juliana me deu palmadinha no ombro e sorriu. "Mãe, já temos oportunidade." No dia seguinte, Juliana e eu chegamos à velha cafeteria da rua 15 de novembro. As mesas e cadeiras de madeira gastas, o cheiro de café torrado e o som distante do trem me lembraram dos dias em que Arthur e eu nos sentávamos em lugares assim sonhando com o futuro. Escolhemos mesa num canto e esperamos às 3 em ponto. Entrou mulher magra com vestido escuro e cabelo grisalho coberto por chapéu de palha. Era Rosa Mendes. Seus olhos olharam para todos os lados com nervosismo, como se temesse que alguém estivesse seguindo. Me levantei e fiz sinal. Se aproximou, se sentou e pegou a xícara de café que já havia pedido para ela, mas não bebeu. "Senhora Rosa, obrigada por vir", disse tentando soar o mais amável possível. Ela assentiu, mas seu olhar continuava desconfiado. Juliana começou a falar. "Poderia nos contar sobre a criança que cuidava na casa do senhor Rogério?" Dona Rosa ficou em silêncio um momento e depois começou a falar com voz trêmula. "Fui governanta do senhor Rogério por 10 anos. Um dia trouxe uma criança. Disse que era filho adotivo e me entregou. O menino tinha uns 3 anos. Era pequeninho e magrinho. Se chamava Diego. Senti que o coração se apertava. O menino trazia correntinha de prata com meia-lua?" Perguntei depressa, com a mão tremendo tanto que derramei um pouco de café. Dona Rosa sentiu. Seu olhar se suavizou como se estivesse lembrando. "Sim, se chamava Diego. Sempre trazia essa correntinha, nunca tirava." Não pude conter as lágrimas. "É meu neto", sussurrei com a voz quebrada. Juliana apertou a caneta e escreveu rapidamente cada palavra da senhora. Dona Rosa continuou com voz cada vez mais trêmula. "Diego os tinham trancado no porão quase o dia todo. O senhor Rogério não deixava ir à escola nem sair para brincar. Quando fez 8 anos, começou a mandar ao cruzamento vender chiclete. Dizia que era para se acostumar com a vida dura. Eu partia a alma de vê-lo assim. Às escondidas dava pão doce, dei carrinho de brinquedo. Me chamava de tia Rosa." Parou para secar uma lágrima. "Era menino muito bom, mas sempre tinha medo." Juliana perguntou com voz aguda: "Por que a demitiram?" Dona Rosa olhou ao redor e baixou a voz. "Uma vez escutei sem querer o senhor Rogério e a senhorita Alessandra planejando como afundar a empresa do Estevão Santos. Falavam de usar Diego para pressionar, para Estevão se distrair. Me assustei tanto que quis chamar a polícia, mas o senhor Rogério percebeu. Me demitiu, não me pagou o que devia e até me acusou de lagra para ninguém acreditar." Apertei a mão da Dona Rosa e implorei: "Senhora Rosa, por favor, testemunhe. Me ajude a salvar Diego." Ela ficou em silêncio com o olhar cheio de dor. Depois, lentamente, abriu a bolsa velha, tirou o carrinho de brinquedo vermelho e despintado e colocou sobre a mesa. "Guardei porque sempre acreditei que algum dia essa criança seria livre", disse com a voz entrecortada. "Vou testemunhar por Diego." Juliana imediatamente tomou o depoimento, anotou cada detalhe e combinou de levar Dona Rosa para assinar ante notário. Saímos da cafeteria quando já estava entardecendo. A luz avermelhada do sol batia nas linhas do trem e fazia brilhar o carrinho que eu levava na mão. Abracei com força, sentindo como se estivesse abraçando o próprio Diego. "Obrigada, Rosa", disse chorando outra vez. Me devolveu a esperança. Dona Rosa assentiu com o olhar terno. "Salve essa criança, senhora Carmen. Merece ter família de volta." Ia no carro com o carrinho de brinquedo na mão. Juliana dirigia com o olhar fixo na estrada, mas vi que tinha os olhos vermelhos. "Mãe, já quase conseguimos", disse com o depoimento da Dona Rosa. "Podemos levar este caso aos tribunais." Assenti.
Com aquele carrinha na mão e com Juliana do meu lado, sabia que estava mais perto do Diego que nunca. Uns dias depois, o processo da denúncia estava completo. Juliana e eu havíamos trabalhado sem parar, organizando com cuidado cada prova. Os papéis estranhos do hospital, o vídeo que Juliana gravou na frente da mansão do Rogério, o depoimento detalhado da Rosa Mendes e até o carrinho de brinquedo que ela havia guardado. Prova pequena, mas cheia de significado. Toda noite me sentava na mesa revisando cada detalhe com o coração feito pedaços ao pensar no Diego, nos anos que passou trancado na escuridão. Mas já não estava sozinha. Juliana sempre estava do meu lado com a firmeza e força de oficial de polícia, me ajudando a manter a fé de que a verdade sairia à luz. O dia do julgamento, entrei no tribunal da cidade de São Paulo com o coração apertado. Juliana caminhava do meu lado com um uniforme impecável. Seu olhar era agudo, mas me tranquilizava. Atrás vinham Estevão e Mateus. Mateus ia de mão dada com o pai, olhando tudo com curiosidade, com seus olhos transparentes, enquanto Estevão caminhava de cabeça baixa, com o rosto tenso. A imprensa se amontoava na porta, os flashes das câmeras nos apontavam e os repórteres murmuravam como um enxame de abelhas. Apertei a mão da Juliana tentando respirar fundo, mas sentia que me afogava. Era a primeira vez que me enfrentava com Alessandra e Rogério desde aquela noite terrível e não sabia como me sentiria ao vê-los nos olhos na sala do julgamento. Alessandra estava sentada no banco dos réus, pálida, com os olhos inchados de tanto chorar. Usava vestido simples, já não tinha aquela aparência arrogante de quando ia de braços dados com Rogério. Rogério, pelo contrário, mantinha a cabeça alta, com um olhar cheio de ódio. Seu terno cinza continuava impecável, como se isso fosse só reunião de negócios. Olhei e senti raiva imensa. Ele havia roubado Diego da minha família, havia convertido meu neto em peça da vingança. Quis gritar, correr para reclamar, mas Juliana pôs a mão no meu ombro e sussurrou: "Calma, mãe, hoje a verdade vai falar." O promotor começou sua exposição, foi apresentando as provas uma por uma com voz monótona, mas tajante. Quando o vídeo que Juliana gravou apareceu na tela grande, toda a sala prendeu a respiração. A voz zombeteira da Alessandra ecoou. "Aquela velha estúpida, ninguém vai acreditar nunca. A essa altura, o moleque Diego já está trancado na casa." Olhei Estevão e vi que meu filho tinha a cara baixa, apertando os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mateus, sentado do lado, olhava a tela sem entender e depois se virou para mim para perguntar em voz baixa: "Vovó, de quem minha mãe está falando?" Abracei e sussurrei: "Não tem problema, Mateus, depois te explico." Mas doía o coração. Não sabia como diria ao meu neto que sua mãe havia traído toda a família. Depois chamaram Rosa Mendes ao depoimento. Subiu magrinha, com as mãos trêmulas, mas com o olhar firme. Contou detalhadamente como tinham Diego trancado no porão, como Rogério o obrigava a vender chiclete e como a ameaçaram e demitiram quando tentou ajudá-lo. "Cuidei dessa criança como se fosse meu filho", disse com a voz entrecortada. Me chamava de tia Rosa. Não posso esquecer seu olhar de medo toda vez que o senhor Rogério aparecia. Na sala se escutaram murmúrios. Algumas pessoas choraram. Apertei a mão da Juliana enquanto as lágrimas corriam pelo rosto. Rosa, a mulher que só havia visto uma vez, me havia dado esperança e agora estava ali dizendo a verdade por Diego. Quando o juiz perguntou pelo motivo, Rogério se levantou de um pulo e gritou como louco: "O pai de vocês arruinou minha família. Arthur Santos demitiu meu pai por desfalque. Minha mãe morreu porque não tínhamos dinheiro para os remédios e meu pai se suicidou pouco depois. Jurei que faria a família Santos pagar. Diego era minha ferramenta e Alessandra só foi peão no meu jogo. Nunca a amei." Apontou Alessandra com desprezo. Toda a sala ficou em silêncio. Alessandra desatou a chorar descontroladamente. Se virou para Estevão e disse com voz trêmula: "Me perdoa, Estevão. Só queria estar com Rogério. Não sabia que só estava me usando."
Estevão não respondeu, só baixou a cabeça com os ombros tremendo. Olhei meu filho com o coração feito pedaços. Estevão havia amado e protegido Alessandra, mas ela havia cravado o punhal no coração. O promotor terminou enumerando os crimes: sequestro de menor, falsificação de documentos, fraude financeira, conspiração para sabotagem empresarial e ameaça a testemunhas. O juiz bateu o martelo e ditou a sentença. Rogério foi condenado a muitos anos de cadeia e Alessandra, como cúmplice, também recebeu sentença justa. Quando os levaram, olhei Alessandra, mas já não sentia raiva, só tristeza. Ela havia sido parte da minha família, mas agora havia perdido tudo. Já estava anoitecendo quando saímos do tribunal. Estevão caminhava do meu lado e me disse com voz rouca e cheia de arrependimento: "Mãe, me perdoa, não acreditei, te deixei sozinha em tudo isso." Peguei a mão do meu filho e balancei a cabeça. "Não te culpo, Estevão. Só quero que nossa família volte a estar unida." Mateus me pegou pela mão, levantou o olhar e perguntou: "Vovó, agora sim vai vir meu irmão Diego conosco?" Sorri, embora ainda caíssem lágrimas. "Sim, meu amor." Uma assistente social se aproximou, trazendo pela mão um menino magrinho de olhos negros ainda assustados que se escondia atrás dela. "Diego!" Abri os braços e o chamei em voz baixa. O menino hesitou com o olhar tímido, mas de repente correu e me abraçou com força, dizendo com sua vozinha: "Vovó!" Essa palavra foi como raio de luz que acabou com toda a escuridão que sentia. Abracei Diego com força, senti seu corpinho tremer nos meus braços. "Já estou aqui, Diego", sussurrei enquanto minhas lágrimas molhavam seu cabelo. "Já não vou deixar você ir." Mateus gritou de alegria e começou a correr ao redor do irmão. "Tenho irmão de verdade! Tenho irmão!" Tirou sua correntinha de lua cheia e aproximou da de meia-lua do Diego. As duas peças de prata encaixaram, o ímã as uniu e brilharam sobre a lua que começava a sair. Olhei meus 2 netos com o coração cheio de felicidade misturada com dor. 10 anos. Diego havia sofrido demais, mas agora já estava de volta. Estevão se abaixou e abraçou seus 2 filhos enquanto lágrimas tardias corriam pelas bochechas. "Me perdoa, Diego", disse com a voz quebrada. Não sabia que estava vivo." Diego levantou o olhar ainda com um pouco de medo nos olhos, mas assentiu suavemente e abraçou o pai. Juliana pôs a mão no meu ombro e sorriu. "Conseguimos, mãe." Peguei a mão da minha filha, sentindo gratidão que não podia expressar com palavras. Olhei o céu, onde a lua ficava mais brilhante entre as nuvens. "Arthur, está vendo?" sussurrei para dentro. "Nossa família está completa outra vez. A lua vai voltar a brilhar por mais escura que seja a noite." Abracei Diego e Mateus. Senti o calor dos meus 2 netos e soube que, embora este caminho tivesse sido muito doloroso, havia encontrado minha luz. Percorri caminho cheio de lágrimas, perdas e traição, mas olhando para trás, entendo que foram essas provas que me fizeram mais forte que nunca. A lição que quero compartilhar com todos é esta: nunca deixem que outros neguem a verdade que seu coração reconhece. E não fiquem calados quando a justiça está enterrada. O amor pela minha família, pelos meus netos, se converteu na chama que me guiou através da escuridão. A vida pode tirar muitas coisas, mas a fé, perseverança e desejo de encontrar a justiça nos ajudarão a nos manter de pé. Quero que todos, especialmente as mulheres que às vezes se sentem fracas, lembrem que nem a idade nem as circunstâncias são razão para desistir. Sempre temos direito de nos levantar, de lutar pela verdade e proteger o mais sagrado das nossas vidas. A história que acabaram de escutar foi modificada em nomes e lugares para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não contamos para julgar, mas com esperança de que alguém escute e pare para refletir. Quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro do próprio lar? Realmente me pergunto, se estivessem no meu lugar, o que fariam? Escolheriam calar para manter a paz? Ou se atreveriam a enfrentar tudo para recuperar sua voz? Quero saber sua opinião.
porque cada história é como vela que pode iluminar o caminho de alguém mais. Deus sempre abençoe e estou convencida de que a coragem nos leva a dias melhores. Por enquanto, na tela final, deixo 2 das histórias mais queridas do canal. Tenho certeza de que vão surpreendê-los. Obrigada por terem ficado comigo até este momento.